falar agora sobre as manifestações do último domingo de torcidas organizadas na Avenida Paulista e todo o tema em torno, né, dessa manifestação. Os nossos convidados aqui são o Chico Malfitani, jornalista, publicitário, um dos fundadores da Gaviões da Fiel. Bom dia, Chico. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Igualmente. E o Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, autor do livro Guardião da Cidade. Olá, Adilson, bom dia. Oi, Marilu, Chico, prazerzão. Tamo aí. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Chico, né, Adilson? Que o Chico esteve, inclusive, na manifestação de domingo e ele pode nos contar exatamente o que ocorreu ali, se houve realmente a provocação dos bolsonaristas e como é que estava indo a manifestação de forma realmente pacífica. E depois que começou a confusão, a gente vai ouvir aqui do Chico, que esteve lá e vai contar pra gente, né, Chico? Como é que foi exatamente? Isso aí, claro que a gente rompi a quarentena, botei a minha máscara, todos estavam de máscara, né? A combinação era todos irem de máscara mesmo, né? Só não fui com eles no metrô, porque era mais uma outra aglomeração, fui de carros, encontrei lá. Claro que sempre quando vem um bloco de gente do povão, assim, grande, saindo das estações do metrô, aquela coisa, o preconceito que existe já arraigado de muitos anos contra a torcida organizada, cria um certo estresse, né? Então nós nos encaminhamos, quando passamos ali em frente à Fiesp, pô, que alguns bolsonaristas lá ficaram apavorados, saíram tudo correndo, né? Mas não teve nada. Nossa ideia era ir lá para frente do MASP, fomos lá gritando nossas palavras de ordem por democracia, né? E chegamos lá em frente ao MASP. Claro, tinha bastante policiamento. O major veio conversar com a gente. Foi um diálogo muito bacana. Nós deixamos claro o que a gente queria fazer, era ficar lá da meio-dia às 2 horas da tarde, porque a 1 hora da tarde eles estariam marcando uma manifestação lá. Então nós queríamos estar lá presentes para dizer que esse espaço aqui vai ser nosso. Não queríamos conflito, não iríamos para o outro lado, até porque eles estavam lá umas 100 pessoas, e nós estávamos uns 5.000, quer dizer, não havia nenhuma digamos, intenção de conflito. Ali era para a gente defender a democracia, somos pela democracia, ponto. Não tinha bandeira de partido, de se é de esquerda, de centro, de direita, de candidato, nada. Era a tese da democracia que nós, né, integrantes corintianos, muitos da Gaviões, achamos que está em risco no país. E é isso que a gente ia lá gritar por democracia. O diálogo foi super bom com o major, falou, não vai ter problema nenhum, então vocês fiquem à vontade, ocupamos as ruas. Durante essas 2 horas, entre meio-dia e 2 horas da tarde, não teve nenhum problema. Quando foi 2 horas da tarde, a intenção já era retirar o pessoal, já ir embora pelo outro lado da Paulista, para não pegar as estações do metrô em direção à Fiesp, mas em direção à Rua Augusta, à Rua da Consolação. Comunicamos a um dos comandantes do policiamento lá, agradeceu, estava tudo em ordem, estamos descendo e indo embora. 90% já das torcidas organizadas, não oficialmente, nem a Gaviões não estava lá oficialmente, nem a torcida jovem do Santos, eram membros brasileiros, torcedores de futebol, que estão assustados com o que está acontecendo no país e que resolveram se manifestar. E estavam indo embora. Quando aí passou em frente ao MASP, no meio dos remanescentes, até falei para o comandante, olha, nós não nos responsabilizamos por todas as pessoas, porque veio gente que não é da torcida organizada, né? Veio gente que é antifascista, que está indignado com o que está acontecendo, nós não temos o comando sobre essas pessoas, sobre os integrantes da Gaviões, nós temos. Aí eu falo, e aí aquele pessoal ficou ali na linha de frente, na divisa entre a polícia e as grades ali. E aí, não sei de onde surgiu, 4 pessoas passando ali em frente ao MASP, 2 com uniformes militares do Exército, um um policial militar vestido normalmente, policial militar desse, e um com a camisa amarela, um grandão com a camisa amarela. Aí, claro, eles começaram a xingar, fascista, teve um conflito, eles apanharam muito, até que gente do próprio grupo antifascista resolveu protegê-los, a polícia jogou 2 bombas ali, foi o primeiro conflito. Foi uma provocação, né? Porque não havia necessidade, nenhum de nós foi do outro lado lá, mas grande parte da torcida organizada já tinha ido embora. Aí, ali, eu estava ali dando uma olhadinha, vi, aí
fui ali em direção ao Parque Siqueira Campos, para a gente, estava tudo em ordem, e aí daí vi uma mulher passando com um taco de beisebol, uma bandeira dos Estados Unidos como bandana. Ninguém quis bater na mulher, ó, era uma senhora baixinha, todo mundo tirou um sarro dela, né? Aí o policial veio, a abraçou e a levou embora, não tomou o bastão de beisebol dela, que eu acho que é uma arma, deveria ter tomado, muita gente se revoltou por causa disso, e aí apareceram aí uns 5 ou 6, entre aspas, neonazistas, veteranos da Ucrânia, uma bandeira da Ucrânia, o careca, e começaram a provocar o pessoal que estava ali. Aí houve o quê? Houve uma reação. No momento da reação, aí a polícia, a tropa de choque que estava parada lá, começou a soltar as bombas. A surpresa da gente é que não houve nenhuma ação contra os provocadores. Toda a ação veio sobre nós, mas foram dezenas de bombas. Sorte que as torcidas organizadas já tinham ido embora, 90%, porque senão aí poderia realmente haver uma revolta e um conflito grande. Exato. Então, sorte que a gente... Foi exatamente isso que aconteceu. Quer dizer, o ato foi da meio-dia às 2 horas, que é o que foi programado pelas datas, correu tudo bem, e no final houve essa provocação. Eles até vieram, porque viram que já tinha bem menos gente, né? E lamento acontecido isso, e não há nenhuma intenção de fazer nenhuma violência nos atos nossos. Claro. Agora, Adilson, eu queria que você analisasse essa postura, né, da Polícia Militar, como o Chico está falando, que houve aí um excesso aí de violência contra os manifestantes pró-democracia. Como é que você analisou todo esse fato, Adilson? Olha, não há como defender e não há como deixar de falar que foi totalmente equivocada a atuação da Polícia Militar, por mais que o discurso das autoridades tentem falar em sentido contrário. Aliás, esses episódios já vêm acontecendo há muito tempo, 2013, 2014, Copa, Olimpíadas, aumento de passagem de ônibus. Na época eu sempre falo isso, mas já falei aqui, na época das manifestações pró e contra a Dilma, você via 2 tipos de polícia e 2 tipos de ação. E agora, nós estamos assistindo a atuação da polícia muito condescendente nessas famosas carreatas da morte. Eles fecham vias, como aconteceu em frente ao Hospital das Clínicas, e os policiais assistem, ficam assistindo. Eles não querem intervir, né? E estão fechando vias. No mínimo ali tem uma infração de trânsito. No caso de domingo, você tem uma pessoa com taco de beisebol. Se a pessoa vai com taco de beisebol numa manifestação, não é para jogar beisebol. É óbvio que esse objeto em si, naquele contexto, é uma arma. A pessoa deveria ter sido conduzida à delegacia policial, ser feito o auto de apreensão do taco de beisebol. É o mínimo que se pode fazer. A partir do momento que abraça e retira gentilmente, mostra uma certa diferença. E depois, com esse relato seu, Chico, dessas pessoas com neonazistas, só a existência dessas pessoas com essa estética, com essa fala, com essas atitudes, é contra a Constituição. Se tem valores que não precisa ter nenhuma queixa, nenhuma reclamação, ou seja, que as forças do Estado Democrático têm que atuar de maneira automática, é contra isso. E não foi feito. E aí, como aconteceu no Rio de Janeiro, fica de costas para os manifestantes pró-Bolsonaro e de frente para os manifestantes contra Bolsonaro. E reprimem esses manifestantes, ou seja, escolher um lado. E está totalmente errado. Marilu, a gente já vinha comentando isso, que as tensões estão aumentando, a popularidade do Bolsonaro, como a campanha dele e o projeto dele político, digamos assim, é uma mentira, está derretendo. É óbvio que essas insatisfações iriam aumentar e nós iríamos ver a hora da verdade, o que ia acontecer. E, infelizmente, as instituições têm sido lenientes com as atitudes do Bolsonaro. Eu só tenho uma advertência a fazer ao governo do estado de São Paulo. Se ele acha que ele está comandando a polícia, eu acho melhor ele se informar, porque é óbvio que a maioria dos efetivos policiais são bolsonaristas, porque é o discurso do Bolsonaro que seduz. O do bandido bom é bandido morto, tem que eliminar a licença para matar, excludente de juridicidade, polícia tem que ser condecorado e não ser preso. Só que o Bolsonaro, em 28 anos como deputado, não fez nada pelos policiais e pela polícia. É o famoso canto da sereia, só que seduz. E é o que está acontecendo. Eu vejo nessa manifestação da polícia
mais um risco contra a democracia. Perfeito. E Chico, vamos falar aqui das próximas manifestações e o fato de estarmos em plena pandemia. Haverá o cuidado do distanciamento entre as pessoas, entre os manifestantes? Como você falou, o uso de máscaras, né? Muitos estavam usando máscaras. Como é que você também está recebendo essas críticas, né, em relação ao posicionamento, né, da torcida, ao mesmo tempo em que ela luta pela democracia, ela acaba também expondo, né, as pessoas em relação à pandemia. Eu queria que você falasse sobre esse ponto e também sobre a manifestação, né, dos presidentes das torcidas organizadas dizendo que eles não convocaram e não vão convocar manifestações. Podia esclarecer, Chico? Bom, é importante dizer, na Gaviões da Fiel, tudo é decidido numa reunião do Conselho que tem 42 membros, sendo que a maior parte são trienais, são eleitos, tirando os vitalícios, que são os ex-presidentes e os fundadores que estão vivos, como eu. Então, a gente nunca é a atitude, quando é uma posição oficial, ela precisa ser debatida dentro do Conselho, né? Aliás, as reuniões do Conselho da Gaviões são bem mais organizadas do que a reunião do presidente Bolsonaro com seus ministros. Menos palavrões e menos briga. E como nós estamos em pandemia, a gente não se reuniu, então não há uma posição oficial da Gaviões. Agora, isso não impede que membros da Gaviões, conselheiros, fundadores, estejam indignados com a situação que está e da ameaça da volta da ditadura militar. Essa é a nossa grande luta. Nós não queremos uma ditadura militar outra vez. A Gaviões foi fundada na época da ditadura militar. Nós vivemos nessa ditadura e não queremos isso de volta. Isso que faz com que e a situação de membros nossos morrendo. Hoje já são 13 mortos na Gaviões por Covid-19. A falta de atendimento na área da economia, na área da saúde por parte desse governo, traz essa revolta. Então, essa revolta surgiu naturalmente, não houve uma organização, grandes lideranças, naturalmente nas quebradas, nas subsedes, tinha um movimento. Há 3 domingos atrás foram 30 corintianos, aí teve repercussão, aí espalhou como um rastilho de pólvora, agora foram 5 mil, outras torcidas também foram, e oficialmente, nem a Gaviões, nem a Mancha Verde, nem a Independente, tomaram uma posição que precisam ter uma assembleia para isso, né? Agora, isso não quer dizer que a grande maioria que estava lá era de corintianos da Gaviões, nós vamos continuar lutando, porque não exista a ditadura de volta. E havia essa preocupação. Poxa, nós somos todos a favor do isolamento social. Mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos ficar de braços cruzados, esperando 100 malucos em frente à Fiesp, ou 200 malucos em frente ao Palácio do Planalto, pedir ditadura, AI-5, STF, não é STF bandido, não, a polícia não joga uma bomba em cima deles, eles estão atentando contra a Constituição, contra a liberdade. Nós estamos defendendo, alguém precisa defender a Constituição. Se os partidos, as oposições, as instituições não se movem, alguém tem que dizer, pô, vamos para a rua e dizer, olha, peraí, nós somos a maioria, a rua não é de vocês, não. Vocês são a minoria, nós somos 70%. Então foi isso que nós fizemos. Foi o nosso grito de alerta para a sociedade. Acordem, façam alguma coisa. Nós fizemos correndo risco. Eu saí de casa, não contei para ninguém que eu era para Paulista, deu um problema familiar grande. Eu sou do tenho 70 anos, mas é um risco que a gente corria pelo Brasil, para a defesa do Brasil, eu acho. E acho que agora isso foge do controle nosso. Aí a sociedade já se espalhou em outras capitais. Ontem à noite teve manifestação das torcidas organizadas em Curitiba, também jogaram bomba em cima. Parece que tem outra marcada para o domingo. Aí nós já fizemos nosso papel. Se vamos estar em grande número ou não, vai depender da atitude de cada um, corintiano, gavião, querer estar participando disso ou não. Mas acho que o objetivo nosso foi alcançado. Sabe, estampar, arriscar o primeiro fósforo, né? E acho que isso já arriscou e vamos tomar cuidado. Eu, por exemplo, na próxima, não sei se eu vou ter que me cuidar, né? Se eu pote aqui,
Tá certo. E Adilson, bom, a gente sabe que existe, né, por parte do governo Bolsonaro, a tentativa de adoção de medidas autoritárias, né? Diante desses confrontos, você teme uma dessas medidas? Como é que você analisa, Adilson? Eu temo, sim. Até mesmo porque o presidente ele está agindo com muito à vontade, né? Marido, Chico, o que está me cansando, o que me causa irritação, são as notinhas de repúdio. A gente não aguenta mais notinha de repúdio. A gente precisa de ação. Instituições democráticas que têm que defender a democracia, têm que parar com nota de repúdio e atuar, né? Tem uma fila imensa de pedido de impeachment que o Rodrigo Maia sentou em cima em nome de uma tal estabilidade para combater a Covid. O principal culpado pela explosão da pandemia no Brasil chama-se Jair Bolsonaro, né? Então, até por uma questão de saúde pública nacional, o Bolsonaro tem que sempre, sofrer impeachment. Não tem mais o que esperar. A partir do momento que as instituições se acovardam ou se acomodam, para ser um pouco mais polido, digamos assim, ele se sente legitimado para cada vez mais praticar atos contra a democracia. Você não vê uma nota de repúdio do governo federal contra protestos que lembram muito marchas nazistas e Ku Klux Klan de frente ao Supremo Tribunal Federal. Eu fico imaginando se fosse uma manifestação da Gaviões da Fiel no mesmo tom em frente ao governo Tribunal ao Supremo Tribunal Federal, o que teria acontecido? O que não teria Sabe? acontecido. As instituições precisam acordar, porque ele está avançando no projeto autoritário. Está acontecendo uma coisa que é terrível, a normalização do emprego de símbolos e discursos nazistas, neofascistas, como se isso fosse normal. E se tem uma coisa que nós temos que ser intolerantes, é com a intolerância. Não se tolera, não se discute, não se admite nazismo, fascismo, símbolos quaisquer que sejam. E está sendo tolerado, isso está sendo normalizado, entre aspas. Isso é um perigo. Quem tinha que ter sido preso no domingo eram essas pessoas, pelo simples fato de portar esses símbolos que são atentatórios não só contra a democracia brasileira, mas contra a humanidade. Veja os repúdios das organizações nacionais e internacionais judaicas. Olha o problema diplomático que está causando no Brasil. O Brasil virou um pária, como diz o professor Marco Antônio Vida, um pária internacional. Nós estamos sendo taxados de tudo que tem de ruim e pior no mundo. Pô, eu sou brasileiro, eu quero poder viajar e não sofrer nenhuma represália, e eu vou sofrer por ser brasileiro. Sabe? Então, ele está avançando no projeto autoritário, isso é perigoso, isso precisa ser parado de acordo com as regras do jogo. E nós temos ferramentas legais e constitucionais para isso. Muito bem, a gente já está no finalzinho aqui da entrevista. Eu quero colocar para os dois, né, para o Chico e para você, Adilson, fazer um paralelo, né, com os Estados Unidos, com o assassinato, né, do homem negro George Floyd, né, que foi asfixiado, né, com o joelho. E nas manifestações, são milhares, né, pelos Estados Unidos, a gente viu uma cena que comoveu, né, um policial branco dando as mãos para os manifestantes e novamente o joelho, só que desta vez o joelho serviu para pedir perdão. Ele se ajoelhou, abraçou os manifestantes e foi uma cena das mais emocionantes, né? Eu queria que vocês comentassem esse fato, né? E fazendo esse paralelo, porque aqui no Brasil a gente continua vendo policiais aqui em São Paulo e em outras partes realmente reprimindo os negros, e quando existe a possibilidade de confronto com um branco, que aconteceu em Alphaville, né, com um morador, onde a polícia foi chamada por uma questão aí de violência doméstica, ele achincalhou o policial e o policial não fez absolutamente nada. Então eu queria que vocês falassem desse paralelo também, e desta cena bastante simbólica nos Estados Unidos, onde um policial se ajoelhou junto com os manifestantes. Chico. Eu acho que é o Brasil que a gente sonha um dia, né? Onde a polícia não encara a população como um inimigo, né? Nós não somos inimigos, né? Ao contrário, é a população que paga os salários e legitima o direito
do sujeito usar uma arma, usar o cacetete, usar o seu poder de polícia para proteger a sociedade, não para nos agredir. Então, existe uma mentalidade de que o civil é um inimigo do policial, o civil é um inimigo do militar. É a sociedade civil que dá o direito e fornece o valor econômico para eles exercerem uma função, os militares para defenderem o Brasil, para defender as nossas fronteiras, não para reprimir brasileiro. E as PMs para ajudar a manter a segurança dos brasileiros. Nós é que eles não estão fazendo nenhum favor, é que nós é que estamos pagando, estamos dando o direito via Constituição do poder de polícia para eles. E é isso parece que não está sendo ensinado nas academias militares, né? Parece que nós, os civis, somos os inimigos, né? Então, quando vejo uma cena dessa dos Estados Unidos, eu adoraria que a gente pudesse, né, dentro dos estádios de futebol ou nas ruas, né, poder se abraçar. Hoje quer dizer, não foram aquela família negra no Rio de Janeiro, que há meses atrás foi fuzilada com mais de 100 tiros por soldados do Exército. O que eles fizeram? Cadê a punição? O que aconteceu? O menino João Pedro, que foi assassinado dias atrás com um tiro nas costas. Hoje de manhã vi uma cena no Bom Dia Brasil, 2 policiais militares de Brasília espancando com cacetetes pelas costas. Um massacre de um pobre do morador de rua andando. Quer dizer, tudo isso faz parte, sabe do quê? Do clima que presidente da República, governadores tipo o Witzel ou o próprio Dória, principalmente o presidente Bolsonaro, que estimula a violência e parece que quer conceder para o poder de polícia o poder de decidir sobre a vida ou a morte de qualquer pessoa. Então, sabe, mesmo no centro do capitalismo do Trump, a gente vê notícias, né, que eu gostaria que a gente pudesse ver no Brasil, policiais junto com os cidadãos, num país único, né, de um povo só, né? Não como eu vi em Alphaville, como a gente vê na periferia, né? Isso aí, Adilson, e você? É possível um dia a gente ver essa cena também aqui no Brasil, Adilson? Eu creio que sim, mas eu acho que eu não chegarei a ver isso em vida, porque a situação está cada vez pior. Marilu, eu acho que esse momento que nós estamos passando. Bom, essa cena dos Estados Unidos mostra que o policial lá representa muito bem o Estado e a democracia. Não é porque ele usa uma farda que ele fica insensível ao clamor da sociedade. É isso que falta, mais sensibilidade também. Que ele é um cidadão que serve à sociedade e não a determinado governo. Ponto. Contudo, Marilu, eu acho que nós estamos pagando, obviamente que o governo Bolsonaro e outros governadores que se elegeram na esteira do governo do Bolsonaro, e antes da eleição dele já tem esse discurso em vários partidos, de diversos matizes, com esse discurso autoritário e de repressão. A gente tem que botar a mão na palmatória, enfim. PT e outros partidos também caíram nessa tentação. A gente tem que fazer essa meia-culpa e ver o que deu errado com essa redemocratização do país. Nós estamos pagando a conta de uma redemocratização mal feita. O sistema de segurança pública é o mesmo da ditadura. E nenhum governante após 88, eu já falei isso aqui na Rádio Brasil Atual, eu insisto nisso, nenhum governante após a ditadura teve a coragem de meter a mão nisso aí. Está na hora da gente atuar. Perdão, eu perdi a imagem de vocês. Está na hora da gente atuar. Sim, nós estamos te vendo. Nesse sentido, verificar os erros nossos do passado e construir um futuro diferente. Porque a gente não pode viver com esses apelos autoritários como se isso fosse o normal de uma atuação estatal. E nós estamos cada dia mais vivendo com isso como se fosse normal matar pessoa, agredir pessoa, fuzilar pessoa, que a mentira fosse a nova verdade. Parece que nós vivemos aí a sociedade como um bando de tonto, que a gente sabe como é que é na vida real e o discurso oficial é um outro universo. Parece que a gente entrou numa nave espacial e foi para um outro planeta, chegou lá e está vivendo diferente. Não pode ter mais essa dissociação de instituições com o povo, porque as instituições existem para representar o povo, para captar os anseios da sociedade. Se elas não captam mais, elas têm que ser reinventadas. O valor maior nosso, né? E eu acho, né? Não inventaram nada melhor que isso ainda,
que o regime para defender a vida com dignidade é a democracia. Então, olha quanto risco que está aí, né? Eu sonho. Agora, a atuação do rapaz de Alphaville ecoa uma entrevista que um oficial da Polícia Militar, um comandante do batalhão, no passado deu, dizendo que a atuação da polícia na periferia tinha que ser diferente da atuação em áreas nobres, porque senão eles não iam entender. É a comprovação cada vez mais de que existe um racismo, um preconceito estrutural que dirige a atuação dos órgãos estatais em geral. Vai no INSS, em qualquer repartição pública, uma pessoa de uma classe privilegiada e uma pessoa pobre vai ser tratada mal também. Então existe um preconceito institucionalizado e que décadas foram se jogando embaixo do tapete, só que o tapete ficou pequeno, né? Exatamente. Esse é o problema. Com certeza. E com esse problema escancarado, a gente encerra, então, a entrevista aqui agradecendo o Adilson Paes de Souza, tenente-coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da USP, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, autor do livro Guardião da Cidade. Obrigada, Adilson. Um grande abraço. E também... Obrigada, Marilu. Prazer, Chico. Chico, fica uma dica. O brasileiro gosta de carnaval e futebol. Então vamos convidar as escolas de samba para fazer um carnaval na Avenida Paulista em prol da democracia, todas elas. Muito boa ideia. E todo mundo com máscara, com distanciamento, hein? Tudo bem, mas se bolsonarista pode ir, a gente pode ir também, né? Isso, tá certo. Então, Chico, obrigada. Chico Malfitani, jornalista, publicitário, um dos fundadores da Gaviões da Fiel. Beijo, Chico. Beijo, Adilson. Até mais. Muito obrigada. Muito obrigado. Prazer. Um abraço, coronel. Muito obrigado e parabéns pelas suas posições. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.